Se você tá doido pra montar o seu kit de pincéis, já fica aqui no vídeo, porque hoje a gente vai passar aqui por todos os pincéis essenciais pra você fazer a sua maquiagem, ou nem tanto essenciais assim, mas que eu vou indicar pra vocês, porque são pincéis que eu gosto muito e que eu acredito sim que vale muito a pena. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje a gente vai falar de kit de pincéis. Mas antes de falar de pincéis, a gente vai falar de esponjinhas. Eu vou indicar essa esponjinha aqui da Oceane. Ela é bem parecida com a esponjinha da Marissade, mas não é tão cara. Ali entre 20 e poucos reais. Ela é macia, assim, pra mim, na medida certa. Ela não é macia demais, mas também não é dura. Então ela é muito boa aí pra você que tá iniciando na maquiagem e quer aí uma esponjinha pra poder fazer toda a sua pele. Ela vai funcionar super bem. Você consegue aplicar a sua base, seu corretivo, contorno, blush, tudo líquido com ela. Inclusive consegue fazer um baking com ela também. Mas pra fazer um baking eu escolhi essa esponjinha aqui, que é um triângulozinho. Essa é da Macrylan, não precisa ser exatamente da Macrylan, você pode pegar a marca que você quiser. Ela é ótima aqui, ó, pra selar a parte dos olhos, principalmente se você vai fazer uma maquiagem muito pesada e quer ali deixar selado pra não cair nenhum produto na sua pele, porque sua pele já tá pronta. Essa esponjinha aqui, ela salva demais, é uma que eu gosto muito, inclusive estão sujas, porque eu uso bastante. Bom, agora sim a gente vai para os pincéis de pele. Quero ali um pincel para poder fazer a base, corretivo, produtos líquidos. Não quero usar esponjinha. Eu vou indicar esse pincel chanfradinho aqui da Macrylan. Esse é o W117 e ele é maravilhoso para você espalhar a base assim no rosto, para você espalhar blush, para fazer contorno, para fazer até o corretivo. Apesar de que eu tenho um pincelzinho aqui só para corretivo, que ele é um pouquinho mais preciso, né? É da Macrylan também, é o A10. E esses dois pincéis aqui, você consegue fazer a sua pele inteira, tranquilamente. São pincéis, assim, não são super caros, mas também não são super baratos, mas eles valem cada centavo. E eu indico esse aqui, ó, o tempo todo, porque eu gosto demais dele. E eu tenho mais dois dele, pra você ter ideia de como eu gosto dele. A maioria dos pincéis que eu indicar aqui vai ser da Macrylan. A Macrylan é uma marca muito boa de pincéis, não é tão cara. Então, assim, pra você que tá iniciando, ela é maravilhosa. Mas eu não vou indicar sem nenhum kit. Vou indicar um kit que é de olhos, mas fora isso eu não indico que você compre kit. Vai comprando os pincéis ali avulso que você acha que vai funcionar pra você. Dá uma boa pesquisada sobre eles, porque na maioria dos kits vem muito pincel assim inútil que a gente acaba não usando. Então é muito dinheiro jogado fora, de certa forma, sabe? Não vale muito a pena. Vale mais a pena você comprar um pincel bom que você gosta muito do que você comprar um kit inteiro que você não vai usar. Agora, pros produtos em pó, eu vou indicar um pincelzinho mais fofinho, assim, ó, de cerdas naturais, ou não, né? Hoje em dia, cerdas naturais, cerdas sintéticas, elas não fazem muita diferença entre si. A tecnologia das cerdas sintéticas tá muito boa, então você consegue usar produtos em pó tranquilamente com cerda sintética. Só ver se ele é bem fofinho, assim, ó, bem macio, que funciona bem melhor pra espalhar produtos em pó. Esse aqui é o B101 da Macrylan também. Ele é bem velhinho, eu já tenho aí pelo menos uns 10 anos e, assim, perfeito. Eu lavo eles toda semana e não estragou nada, não soltou fio. A qualidade é muito boa, então tem um pincel mais fofão pra você aplicar o seu pó no seu rosto. O segundo vai ser o pincel 02 da Macrylan também. Ele é chanfradinho, muito bom pra aplicar contorno e também blush. Eu gosto de usar ele pros dois, apesar de eu ter tá indicando um pincel fofinho, mais arredondado pra blush. Esse aqui eu comprei na Shopee, tá, gente? Veio com um kit, eu não uso kit, eu uso só ele. Assim, por isso que eu não indico kit. Mas compra um pincel aí redondinho, pode ser da Macrylan também. Ele vai ser ótimo pra aplicar o blush. Ou se você não quiser, você pode usar esse aqui pra você aplicar o seu contorno e o seu blush, que vai dar muito certo. Ele encaixa direitinho aqui no nosso rosto. Pega no nariz também, dá pra fazer aqui o contorno e o blush do rosto todo só com ele. Inclusive o do nariz, é só você dar uma apertadinha assim nos pincéis e passar aqui, ó, o contorno. E já era, tá tudo certo, não precisa comprar um monte de pincel. Pincel pra contorno e blush, um chanfradinho, esse é da Macrylan 02, mas você escolhe aí a marca que você quiser. Bom, o kitzinho de pincéis que eu falei que eu ia indicar são os pincéis essenciais da Nina Secret. Esses aqui é pra olhos, eles são 5. Acho que agora o kit dela é 4 só, mas esse aqui que eu comprei são 5. Então tem um fofão bem grandão, um fofão médio, um fofinho pequenininho pra precisão, principalmente aqui, ó, pra área inferior dos olhos. E com esses dois aqui você já faz um esfumadão no seu olho todo. Tem esse aqui de depositar sombras, então você usa ele pra depositar quando quer uma sombra mais
mais forte ou até uma sombra brilhosa e quer depositar no olho. Eu acho que sombra brilhosa, usa o dedo que vai ficar bem melhor, sabe? Mas se você não gosta, esse daqui dá pra depositar, tá tudo certo. E um pincel chanfradinho que dá pra você fazer sua sobrancelha ou até um delineado. Eu não gosto de usar pincel chanfrado pra fazer delineado, porque a maioria dos meus delineados são delineadores líquidos, eles já vêm ali com um aplicador, mas funciona, tá? Se você tem pouco espaço de pálpebra, pode ficar um pouquinho difícil, porque você não tem muito espaço e ele não é tão fino, não dá pra ver. Mas funciona muito bem. Esses 5 pincéis aqui saiu por R$50 pra mim, então cada pincel saiu R$10, o que eu considero um pincel barato. A gente da marca da Nina, que é muita qualidade, e assim, os pincéis dela, os grandes, são bem mais caros. E esses aqui estão ali na faixa dos pincéis da Macrylan, então é um kit que eu acho que vale a pena, você vai conseguir fazer todo o seu olho tranquilamente com esses pincéis aqui. Agora a gente entra em pincéis de precisão que você pode ou não comprar, aí fica ao seu gosto. Eu gosto muito desse aqui da Macrylan, que é o B136. Ele é chanfradinho de um lado e é uma escovinha do outro. Eu gosto muito pra fazer sobrancelha, pra escovar a sobrancelha. Ele é bom também pra você aplicar uma pastinha. Esse aqui aguenta, sabe? Não quebra muito fácil, é bem firme. E esse aqui pra aplicar sombra na minha sobrancelha. Eu gosto muito desse pincel, inclusive eu preciso comprar outro, porque eu uso bastante. Eu prefiro esse aqui, que é chanfradinho, do que o da Nina, pra poder fazer minha sobrancelha. Mas então fica aí, ó, pra você escolher se você prefere o da Nina, se você prefere esse aqui. Eu acho que facilita, porque esse já tem escovinha. Já deixo aí, ó, pincel pra sobrancelha da Macrylan B136, vai funcionar muito bem pra você. Agora eu vou indicar pra vocês um pincel língua de gato bem fininho, pequeno. Esse pincel aqui você pode aplicar tanto batom quanto corretivo pra retocar ali o que deu errado. É um pincel de precisão mesmo pra você fazer detalhes. Esse aqui eu comprei na Shopee, foi bem baratinho, não tem marca nem nada, não tem número, não tem marca, não tem nada. Mas assim, quem quiser eu deixo o link aqui embaixo. Preciso ver se ainda vende, mas é um dos meus língua de gato favoritos. Eu acho que ele é o meu favorito, ele é muito preciso. As cerdas dele são bem durinhas, tá vendo? Mesmo eu lavando com frequência, elas não se movem, então assim, dá muito certo pra precisão. Esse pincel aqui é muito bom. Vou ver se ainda tá vendendo. Agora a gente vai voltar um pouquinho pros olhos. Esse pincel aqui é pra você fazer delineadinho, um pincel fininho, tá vendo? Esse é o W145. O delineador líquido, ele já vem com seu aplicador, mas o delineador em gel, normalmente ele não vem. Então você precisa de um pincel, pode ser o chanfrado ou pode ser esse aqui. Eu gosto mais de um pincel fininho pra fazer delineado, porque o meu espaço de pálpebra é menor. Mas isso aqui vai de você, você precisa testar pra ver qual você gosta, qual funciona melhor, porque delineado é algo muito pessoal. Não é que é muito fácil, é que é algo que você precisa realmente ali treinar e aprender, sabe? Mas eu deixo esse aqui como opção pra um delineadinho, um delineado bem fininho, e o chanfradinho pra você fazer um delineado maior. Então, pincel W145 da Macrylan também. E agora o último que eu vou recomendar é o pincel B907 da Macrylan também. Ele é outro pincel de precisão para a parte inferior dos olhos. Eu acho ele mais preciso do que o pincel da Nina Secrets, então eu uso os dois juntos. Mas eu gosto muito desse aqui para poder aplicar sombra embaixo, na parte de baixo dos olhos. E para esfumar lápis, para fazer delineado esfumado, sabe? Ele é muito bom também. Então já fica aqui, ó, mais um pincelzinho. O último pincel que eu vou indicar para vocês, tá? É o B907. Gente, pincel para poder aplicar iluminador, eu uso o próprio pincel de sombra que eu uso pra esfumar os olhos. Então, assim, você não necessariamente precisa. Mas, vou deixar aqui uma menção honrosa. Esse é o W910 da Macrylan. É um pincel muito bom pra aplicar iluminador também. Ele é bem fofão, tá vendo? Mas, assim, não é necessário, não. Usa o pincel que você fez a sombra do seu olho pra poder aplicar iluminador no seu rosto, que vai dar certo também. Mas, se você quer ali um kitzinho mais completinho, um pincel pra iluminador, esse aqui é muito bom. Outra coisa, eu não falei muito sobre cerdas sintéticas, cerdas naturais, porque hoje em dia cerdas naturais tá deixando aí de existir, o pessoal não tá mais fazendo tanto. É mais cerdas sintéticas mesmo sendo pincéis para produto em pó, porque normalmente cerdas naturais a gente usa para produto em pó, mas as cerdas sintéticas elas funcionam muito bem. Muitas marcas estão virando veganas, muitas marcas já são veganas, então eles não vão usar cerdas naturais, que é cabelo natural de animal. Então
eu acho que não vale muito a pena a gente entrar nesse assunto. Se você prefere realmente cerdas naturais, dá uma pesquisada aí, alguns pincéis que são cerdas naturais, eles vão ser um pouquinho mais caros também. Então, por isso que eu não toquei muito nesse assunto, não acho que vale a pena. Cerdas sintéticas vai ajudar você super bem, você não precisa de cerdas naturais pra fazer uma boa maquiagem. E por último, vamos falar como pegar os pincéis. Eu sei que isso daqui já é recorrente nos meus vídeos, eu sempre falo isso, então assiste os meus outros vídeos, porque eu sempre tô ali batendo nessa tecla direto. Mas, se você pega o pincel bem rente às cerdas, sua mão fica mais pesada, o esfumado vai ficar mais pesado. Isso pode acabar marcando mais ou até abrir um buraco. Se você pega mais pra baixo do pincel, sua mão fica mais leve e o seu esfumado vai ficar mais leve. Isso vai ajudar muito na hora que você for fazer o seu esfumado. Então, treina bastante aí a forma que você vai pegar o pincel, porque isso faz diferença sim na sua maquiagem, tá? Gente, me contem aí, gostaram das minhas dicas de pincéis? Esses aqui são os que eu mais uso, mas às vezes eu faço maquiagem tão rápido que eu não uso nem metade disso aqui. Então, por isso que eu disse que eles não são extremamente necessários. Você consegue, sei lá, aplicar a base com a mão e tá tudo bem. Mas se você quer ali entrar no mundo da maquiagem, entender um pouquinho melhor, acho que começando com esses pincéis aqui vai dar super certo pra você. Mas se você tem algum pincel aí que é o seu xodozinho, assim como eu tenho o meu pincel xodozinho, me conta aí qual que é. Porque vai que eu quero testar, vou fazer um vídeo sobre ele. Eu adoro conhecer pincéis novos. A gente descobre muita coisa boa dessa forma. Então já deixa aí nos comentários, vamos trocar figurinha. Bom, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.